Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, né? Então, só reforçando, você que não conhece o sistema que nós temos aqui, da Palavra de Deus, dos nossos sermões, né? Nós fazemos uma série de pregações baseado na nossa leitura bíblica devocional. Então, esse texto que nós vamos ler agora aqui no púlpito foi um dos textos que nós lemos e comentamos durante a semana, né? Então, nós seguimos na leitura bíblica e na pregação da palavra de Deus. Então, pregamos a Bíblia sempre, todos os anos, de Gênesis a Apocalipse, né? É claro que não é todos os anos, mas no período de 2 anos, né? Nós pregamos a Bíblia entre Gênesis e Apocalipse. Muito bem, entendendo que os irmãos já abriram, né, nas suas Bíblias analógicas ou nas suas Bíblias elétricas, como dizia um amigo meu. Então, eu peço que os irmãos fiquem de pé para que a gente faça a leitura da palavra do Senhor. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos sinceramente nesse momento que o Teu Espírito Santo possa usar essa palavra para confrontar os nossos corações, nos aperfeiçoar, Senhor Deus, nos arbuir, nos transformar, porque nós sabemos que nós estamos distantes de Ti, Senhor, que nós ainda não somos como Jesus Cristo, que nós precisamos caminhar, Senhor Deus, em direção a Ele, e a Tua palavra é o GPS que nós precisamos, mas precisamos do Teu Espírito Santo, que não seja a palavra do Silas, que seja o Teu Espírito Santo falando através dele. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, uma frase de Martinho Lutero sobre a palavra de Deus é a seguinte: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para o que há de vir. Queridos, muitas vezes nós falamos sobre a palavra de Deus, né? Sobre a nossa fé. Muitas vezes nós vemos tantos pastores falando no YouTube, né? Antigamente eram nas televisões, nos rádios, que ainda continuam, né? Falando, mas hoje em dia no YouTube a gente vê isso, muito comum. Você abre o seu celular e já tem às vezes um pastor que está falando. Então, alguns pastores, eles são muito sólidos na sua pregação e tudo mais, outros nem tanto. E muitas vezes nós ouvimos tanta coisa a respeito de Deus e da sua palavra, que a gente fica numa situação onde a gente não sabe exatamente o que é a palavra de Deus. Às vezes nós nos nutrimos um respeito por ela, às vezes nós temos um entendimento que sim, é a palavra de Deus, mas nós não entendemos o contexto dela existir para nós. E isso é fundamental para a maneira da gente enxergar isso que nós carregamos todos os domingos para a igreja, ou que nós temos nas nossas casas, né? Eu tenho, por exemplo, várias, por conta, né, sou pastor, eu não poderia deixar de ser. Então, antes mesmo das Bíblias que nós temos nos aplicativos, né, eu tinha várias e várias edições na minha casa, então continuo com elas lá firme e forte.
Mas a gente precisa entender algo sobre a palavra de Deus, algo que eu sempre falo, por exemplo, quando eu estou no discipulado, né, com os meus irmãos ali, a gente está trabalhando algum tema bíblico, e quando nós falamos sobre a palavra de Deus, há uma coisa que eu sempre destaco, né? A Bíblia é a única coisa sobrenatural que nós temos na nossa fé. Entenda isso, não há mais nada além da Bíblia que seja sobrenatural. Por exemplo, nem o batismo, nem a Santa Ceia, né? Eu me lembro de pessoas que às vezes têm esse contato com a Santa Ceia, e aí quando comem o pão ou bebem o vinho, parece que sentem um calor por dentro, alguma coisa, e começa a dar aleluia, e não que você não possa glorificar a Deus por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, mas não porque aquilo é algo místico, que faça de você uma pessoa melhor, ou que mexa espiritualmente com você de uma forma que te dê algum tipo de superpoder ou qualquer outra coisa. Não. Na verdade, a única coisa que nós temos que de fato é sobrenatural na nossa fé é a palavra de Deus. E eu não digo a Bíblia, o livro em si, eu não digo a capa, o papel ou a tinta que está na sua bolsa ou na sua casa, né? Isso é tão somente um livro. A palavra de Deus é a mensagem que está naquele livro que você tem. Portanto, a Bíblia não é um objeto místico. Não, de jeito algum. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não é a palavra ordinária, não é a palavra subjetiva de Deus, é a palavra de Deus. E por que nós temos a Bíblia no nosso contexto, no contexto da nossa vida? Porque, conforme nós vemos nas próprias Escrituras, o homem, ele foi afastado de Deus por conta do seu pecado. Era impossível que o homem estivesse como ele esteve antes do pecado. Antes do pecado havia uma comunhão com Deus, porque o homem foi criado no estado de santidade. Entretanto, o homem, ele decidiu se afastar de Deus quando ele escolheu a única coisa que seria impossível ao homem. E naquele momento, para que ele não fosse exterminado diretamente por Deus, o Criador o afasta, para que seja possível um momento de arrependimento ao homem, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, era impossível que o homem, depois de ter pecado, continuasse na presença de Deus, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. O nosso Deus, ele é um Deus perfeito, portanto, a sua justiça requeria de si mesmo que ele exterminasse o homem naquele mesmo momento, mas para que nós não morrêssemos, Deus nos separou da sua presença. Queridos, isso teve uma consequência para nós, a consequência de que nós não sabíamos mais nada sobre Deus, porque nós perdemos o contato com Ele. Então, não foi possível ao homem o entendimento de Deus, porque Deus se afastou do homem para que o homem não morresse. Então, o máximo que esse universo pode nos dizer é a existência de um Deus. Entretanto, nós não sabemos que Deus é esse. E para que nós soubéssemos que Deus é esse, que existe na nossa realidade, na nossa vida, esse Deus, ele precisou se revelar. Mas como Deus ia falar diretamente ao homem? Se Deus aparece e fala diretamente ao homem, se nós estivéssemos na presença plena de Deus, nós não estaríamos vivos. Então era impossível, o homem não tinha como saber qual era a palavra de Deus. Entretanto, Deus criou um plano para salvar o homem, e esse plano tinha a ver com Jesus Cristo, que não era apenas o Salvador da humanidade, mas ele também era o verbo vivo, ele era a palavra, ele era a interface entre Deus e o homem. Como nós não poderíamos ver Deus na sua plenitude, então o Filho de Deus, ele foi enviado
para essa terra, para que nós pudéssemos ouvir o que Deus estava falando conosco. Porque até então, até mesmo no Antigo Testamento, queridos, nós ainda não tínhamos a certeza do que era a palavra de Deus e o que era a palavra dos homens. Porque quando Deus se revelava, ainda poderia ter um quê de subjetividade para qualquer pessoa. Como assim? Deus fala com um profeta e não fala com outro? O profeta Jeremias foi desafiado, por exemplo, por um falso profeta, porque ele falou, não, como que Deus está falando com você e não está falando comigo? Porque era, sim, algo subjetivo, mas o Espírito de Deus falava, sim, ao profeta Jeremias. No entanto, queridos, qualquer pessoa, até então, poderia ter uma ideia de que não era exatamente Deus, porque Deus falou com um, então Deus pode falar com o outro, né? Então seria uma coisa assim. No entanto, no momento em que Jesus Cristo, ele se torna homem, e ele diz que é o Filho de Deus, e ele diz que aquilo que foi escrito no passado, foi escrito a respeito dele, ou seja, ele confirma o que foi dito pelos profetas no passado, mas alguém poderia dizer, não, mas por que isso é a palavra de Deus? Como assim o que você está dizendo é diferente do que qualquer pessoa está dizendo? Mas a questão da nossa fé é a certeza que nós temos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque aquele que disse que aquela palavra era a palavra de Deus foi o mesmo que disse que era o Filho de Deus e que ressuscitaria ao terceiro dia. E a partir do momento em que esse Filho de Deus, ele se levanta da morte, ele confirma tudo o que ele disse sobre si e sobre a sua palavra. Ainda que existam coisas místicas ou espirituais nessa vida, nada pode ser comprovado, nada pode ser verdade, a não ser a palavra de Deus, porque foi o próprio Deus que veio a essa existência nos dizer coisas que nós não poderíamos saber. No entanto, queridos, toda vez que você abre a sua Bíblia, o que você tem diante de você é um livro como qualquer outro, até a página 2. Porque, é claro, página 2 hipoteticamente, né, queridos? Expressão. Porque a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus começa a falar ao seu coração, quando você vai contrito, lendo as palavras que foram divinamente inspiradas, aquelas palavras são o próprio Deus falando em tempo real ao seu coração. Uma palavra que não deveria estar na nossa existência, não deveria estar nesse universo. No entanto, o próprio Deus se tornou homem porque ele é a palavra e ele veio nos comunicar algo que nós não saberíamos se ele mesmo não tivesse vindo nos falar. E por isso que a Bíblia é a única coisa sobrenatural que existe na nossa fé, queridos. A Bíblia é a palavra de Deus, porque é o próprio Deus. E quando você lê a Bíblia com o coração contrito, naquele momento o Espírito Santo aplica, não aquelas letras, mas a mensagem da palavra ao seu coração. E por isso que quando você lê a Bíblia, você é transformado, você é mudado. Porque nenhum livro tem condição de fazer o que a Bíblia faz, porque qualquer livro, por mais genial que ele tenha sido, escrito pelo maior filósofo da história, o maior historiador, ou seja lá o que for, não chega nem próximo do que é a palavra do próprio Deus. O Espírito Santo de Deus, ele usa a palavra materializada de Jesus Cristo, materializada por Jesus Cristo, para falar ao nosso coração. E no momento em que nós lemos a Bíblia e ouvimos o Espírito Santo, Deus está falando de maneira sobrenatural na sua vida. Queridos, esse texto que nós lemos, ele tem um momento que ele fala, ali no versículo 16, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e tal, e tal, e tal. Ele diz, né? Toda escritura é inspirada. E essa palavra, no grego, telpneustos, é uma palavra que significa sopro. Ou seja, Deus soprou a sua palavra, né? E quando nós falamos sobre a ideia do sopro, nós falamos, se você falar, né, aqui, você vai perceber que toda palavra que você emite sai um sopro de dentro de você. Então é exatamente isso, esse contexto de telpneustos, que foi traduzido como inspirada por Deus. Deus soprou a sua palavra. Jesus, ele falou a palavra dele, ele soprou a palavra dele, né, no momento em que ele esteve aqui. Então, nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, se a gente crê que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus para os homens, então, queridos, eu gostaria de atentar para 3 coisas importantes nessa manhã. E a primeira delas é a seguinte: se a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos ir ao seu encontro. Olha o que o apóstolo Paulo fala ali no versículo 15. Ele diz, né, que desde a infância Timóteo sabia as sagradas letras. Essa preposição na língua portuguesa, né, o desde, né, ela tem uma ideia de início e de continuidade, né? Ou seja, algo que um dia aconteceu e que permanece acontecendo. E o que Paulo estava falando, que isso era o que estava acontecendo na vida de Timóteo. Ele conheceu a palavra de Deus quando ele era novo, ele era criança, e isso continuou acontecendo na sua vida, na sua fase de adulto, né? O 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo fala assim: lembro-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Ou seja, ele foi criado ali aos pés de Jesus Cristo, né? Ouvindo a palavra de Deus, pessoas que tinham um envolvimento sincero com o Evangelho de Deus, e foi assim que ele foi se desenvolvendo, né, espiritualmente. Queridos, eu sei, né, eu tenho vivido isso. A minha irmã perguntou hoje para mim, né, como é que está seu tempo? Eu falei, tá difícil. A minha agenda anda muito ocupada, e eu sei que isso não é só uma coisa minha, né? Hoje, com essa coisa da gente ter o WhatsApp, né, parece que a gente trabalha o dia inteiro, né? O dia inteiro envolvido com o trabalho, de alguma maneira a gente está sempre respondendo alguém, alguma coisa e tudo mais. Então, os dias, eles têm sido corridos, né? Porque a tecnologia parece que nos deu um certo conforto, e aí, em vez da gente descansar mais, a gente parece que está usando o tempo para trabalhar mais. Então, a gente antes ficava cansado, estou muito cansado, né? Porque é difícil fazer tudo sozinho. A gente tem inteligência artificial, tem um monte de coisa, aí quando a gente vê, a gente trabalha cada vez mais, né? Então, você tem o trabalho, você tem a escola, a faculdade, crianças, né? E a correria da vida, ela pode afetar a qualidade das coisas que nós fazemos, ou às vezes a gente nem consegue dar conta de tanta coisa que a gente tem, né? Aquela coisa de a gente falar, meu dia tinha que ter 28 horas, né? Meu dia tinha que ter 48 horas, né? E muitas vezes, queridos, o que acontece é que a gente acaba não dando o tempo necessário que nós precisamos para o conhecimento de Deus, lembrando que o conhecimento de Deus